Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Agradeço a minha oportunidade por estar aqui mais uma vez, por essa palavra. Agradeço minha esposa por tudo. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14 em diante. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu andando, e eis que avistou um grande exército que tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele então disse ao moço: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos do moço, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pode se assentar. Amém? A passagem nos fala sobre uma possível guerra que o rei da Assíria estava se levantando contra Israel. Então, esse rei, ele ordena montar o seu acampamento em um certo local, assim como diz no capítulo 6, no versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e ele consultou os seus guerreiros para montar ali o seu acampamento próximo de Israel. A gente vê que os sírios tinham grande poder de guerra, ou seja, o povo de Israel não iria conseguir vencer a batalha contra aquele povo sírio. E no versículo 9 a gente vê que o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: Guardemo-nos de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Ou seja, o rei da Síria, ele montou seu acampamento em tal lugar, para montar meio que uma emboscada para atacar Israel. Porém, Deus revelou aonde esse acampamento estava a Eliseu. Falou assim: ó Eliseu, o acampamento dos sírios vai estar em tal local. E aí o que Eliseu faz? Ele corre e avisa o rei de Israel. Fala: ó, não vamos passar por ali, vamos se esconder de passar por ali. Enfim, Deus revelou para Elias aonde estariam as tropas dos inimigos. E assim o mal não iria vir sobre Israel, porque eles meio que se esconderam, vamos se dizer assim. Vemos na passagem que Eliseu, ele é o sucessor do profeta Elias, filho de Safate, que morava em uma pequena vila do Jordão, por nome de Abel Meloá, um pequeno vilarejo. O ministério de Eliseu durou cerca de 50 anos, mais ou menos. A passagem fala sobre Eliseu, tanto em sua vida quanto nas passagens a qual a Bíblia se retrata, como um homem de profunda fé e caráter voltados aos mandamentos do Senhor. Ou seja, ele era um cristão muito dedicado. Judeu, Eliseu acompanhou o reinado de vários reis de Israel, mais profundamente falado por 3: reinado de Jorão, de Jeú e de Joacás, reis de Israel. A Bíblia também fala que Eliseu morreu no ano de 790 a.C. Ou seja, foi um homem muito temente que morreu no ano de 790.
Outras religiões também mencionam o nome de Eliseu, assim como no judaísmo, no cristianismo e até mesmo no islamismo extremista, tem Eliseu como referência de um grande homem de Deus. Em hebraico, Eliseu significa Deus é salvação, ou seja, Deus e salvação. Vemos na Bíblia que Eliseu, ele foi escolhido a dedo por Elias. Deus fala a Elias: você vai ter que ter um sucessor, né? E Elias passa e vê aquele jovem arando as terras de seu pai com 12 juntas de bois. E Elias se encantou com aquele homem. Para você ver que quando um profeta ele é destinado a escolher algo, quando a gente é destemido, firme em oração aos pés de Deus, a gente faz escolhas certas. E Eliseu escolheu um bom homem de Deus, ele não errou em escolher Eliseu. A Bíblia fala que no mesmo tempo, na mesma hora que Elias escolhe Eliseu como seu sucessor, Elias o consagra colocando a sua capa em cima de Eliseu. Aquilo foi um ato de que ele realmente foi escolhido para assumir o lugar de Elias. E daí Eliseu toma uma grande decisão, aí que se inicia a sua chamada profética. A Bíblia fala que ele tomou 2 dos seus bois, uma junta, quebrou o arado, assou a carne, né, e deu a todos que estavam ali. E assim partiu, se tornando auxiliar de Elias. Eliseu inicia a sua caminhada através dessa escolha. Se despede de seus pais, toma sua mala e parte com Elias, iniciando o seu ministério. Vemos também que Elias fala para Eliseu ficar, que ele ia atravessar o rio, né? E Eliseu fala: não, eu estou junto com você, até a morte eu estou com você. E por 3 vezes seguidas, Elias fala isso para Eliseu, e ele fala: não, eu estou com você, não onde que for, nós vai junto. E assim foi. Elias, ele subiu ao céu. A Bíblia fala que uma carruagem de fogo o separou e ele subiu em um grande redemoinho. Porém, antes disso, Elias feriu as águas do Jordão e ela se abriu. A Bíblia fala que ele retirou a sua capa, a dobrou e bateu, assim abrindo a água e atravessando. Quando chegou lá do outro lado, Elias foi levado e ele jogou a sua capa. Eliseu pega ela, então passa a ser a capa de Eliseu. E antes disso também, Elias fala: peça-me algo. E Eliseu falou: eu quero porção dobrada de teu espírito. Ou seja, Eliseu pediu força espiritual, assim como Elias tinha. Ou seja, ele pediu autoridade, a mesma autoridade. E nós vamos falar disso hoje. O peso, né? Qual o nosso posicionamento em meio às batalhas. Na passagem vemos Eliseu se mantendo firme diante de uma grande dificuldade. Ou seja, o rei da Síria vinha com grande força contra Israel. E Elias se posicionou. Deus revelava a ele tudo o que o outro rei havia de fazer. E o rei se enfurece. A Bíblia fala que Ben-Hadad, né, ele era o rei da Síria, por nome de Ben-Hadad, armava seu acampamento em determinado lugar. Elias é informado por intermédio de Deus e avisa aos reis: vamos se evitar de passar por ali, né? Não vamos passar por ali. E isso nos mostra que quem segue os caminhos de Deus jamais ficará confundido. Quem é firme nos caminhos de Deus, sempre Deus vai mandar um escape para a nossa vida. Não importa se vem grandes guerrilhas, grandes guerreiros, Deus sempre vai achar uma oportunidade, Deus sempre vai achar um caminho para nos fazer se esquivar do mal. E assim ele fez com Eliseu, revelando a ele o que vinha de acontecer, aonde os inimigos estariam acampados. E assim o rei, né, de Israel obedeceu Eliseu e não passou por aquele local. Podemos ver também no versículo 11: e se turbou
com este incidente o coração do rei da Síria. E ele convoca os seus guerreiros, né? Convoca ali todo aquele povo lá do seu reino e fala: quem do meio de nós é o traidor? Ou seja, ele achava que o rei de Israel estava se esquivando porque tinha um espião lá no meio deles. Mas não, era um profeta que estava lá, em Samaria, né? Em Dotã, perdão, ele estava em Dotã. E assim segue. O rei convoca toda essa reunião para saber quem que era o traidor. No versículo 12 vemos que os servos do rei disse a ele: não, meu senhor, é o profeta Eliseu que está em Israel. Deus revela a ele até o que você trama em sua cama de dormir. E a Bíblia nos fala isso no versículo 12. Deus nunca vai nos deixar desenganado. No versículo 13 vemos que o rei da Síria, ele levanta ordem para saber aonde Eliseu está. Porém, os seus servos já sabiam. E ele fala: ó, meu senhor, rei, né? Rei da Síria, Eliseu está em certa cidade. Eliseu estava em Dotã. E ele fala, como se diz aqui no versículo 14: e então o rei da Síria enviou para lá cavalos e carros e um grande exército na calada da noite. Ou seja, ele queria que buscasse Eliseu, queria que chegasse de surpresa todo aquele exército e pegasse aquele povo de Israel despercebido. E assim aconteceu. Eles foram, se armaram ao redor da cidade de Dotã e ficaram na espreita, esperando amanhecer. Porém, no versículo 15, fala que o moço do homem de Deus, ou seja, um dos servos de Eliseu, acordou pela manhã e foi fazer a sua caminhada, foi fazer algo. E disse que ele saiu, e eis que havia um grande exército cercado com carros e cavalos ao redor de Dotã. E ele se desespera e fala: ai, meu senhor, o que faremos? E é isso que eu quero dizer para a igreja. O servo de Eliseu demonstrou medo perante todos aqueles homens. É como se fosse o mal na nossa vida, como se fossem os problemas. Vemos aí que muitas pessoas, por falta de discernimento, falta de conhecimento, falta de Bíblia também, se apavoram em meio a certas situações que vêm na nossa vida. Isso é falta de discernimento espiritual. E o servo demonstrou esse medo, demonstrou insegurança, demonstrou apavoro. E é o que eu quero passar para a igreja essa noite. O que os irmãos têm feito diante das dificuldades que surgem na nossa vida? Vemos aqui que esse moço, ele se assustou. O que nós vamos fazer? Porém, aqui agora nós vamos ver uma pessoa alinhada nos caminhos e nos mandamentos de Deus. E Eliseu disse a ele: não temas, não tenha medo, não se apavore, não se assuste, né? Creia em Deus, entregue os seus caminhos para Deus. E ele fala: mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Ou seja, Dotã estava totalmente cercado por aquela milícia, homens maus. Os sírios eram homens maus. E a Bíblia disse que Eliseu fala: calma, não se apavore. E é esse o pensamento que a gente tem que ter. Muitas das vezes a nossa carne nos leva a se apavorar em meio às dificuldades, em meio às dívidas, em meio ao desemprego, em meio às aflições que a vida nos proporciona viver. Só que, assim como Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco, João, na sua passagem, ele disse: não temas, maior é o que está em nós. Ou seja, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ali aquele homem, ele olhou com os seus olhares carnais, mas Eliseu não. Firmado, ele olhou com o seu olhar espiritual. É a forma que a gente tem que olhar os nossos problemas no dia a dia, no casamento, no serviço, no trabalho, independente de onde que seja, até mesmo na igreja. Temos que olhar com os nossos olhos
espiritual. Tem muitos crentes hoje em dia sofrendo essa cegueira, essa miopia espiritual, que não sabe combater os problemas que o inimigo coloca no nosso caminho. E agora é o que eu quero passar para a igreja também, o próximo versículo 17. E orou Eliseu. Ele orou. Para você ver, o homem já tinha autoridade, era um homem reto nos preceitos do Senhor, era um homem que respeitava os mandamentos de Deus, ao ponto de largar a sua vida, ao ponto de matar os bois, quebrar o arado, cozinhar, dar a carne e seguir o profeta de Deus. Ou seja, ele ansiava pela palavra de Deus, ele ansiava em seguir a Deus. Nós temos que ter esse discernimento, temos que ter essa vontade, não só adorar a Deus de boca a boca. Eu adoro a Deus. Adorar a Deus, acreditar em Deus é diferente de seguir a Deus, é diferente de obedecer a Deus. Vemos muito isso hoje em dia. As pessoas estão se enganando. Eu acredito em Deus. Acredita. Até o ateu, ele acredita em Deus, né? Nem a ciência consegue explicar Deus. Podemos ver que a construção do mundo, ela é feita por uma série de fatores. E essa série de fatores, para o mundo ser feito, para o mundo ser construído, tem que ser seguido bem corretamente. E a mesma ordem que Moisés coloca lá no início, Noé coloca lá no início, é a mesma ordem que a medicina acredita. Então, ninguém consegue explicar Deus, mas nós temos que ter o mesmo olhar que Eliseu teve. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aquele menino, ele se assustou com aquela grande militância, com aqueles grandes guerreiros. Meu Deus, o que nós vamos fazer? E Eliseu falou: calma, né? Porque ele fala aqui, não tema, calma. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. E ele ora, para você ver o poder da oração. Ele orou e Deus abriu os olhos do moço. E o moço conseguiu enxergar carros e cavalos ao redor deles, carros e cavalos de fogo. É isso aqui que Deus, Cristo nos passava. Tem muitos problemas que a gente não vai conseguir solucionar com as nossas mãos. Tem muitos problemas que a gente não vai conseguir se esquivar deles, se livrar deles, mas é através da oração. Assim como Eliseu fez, ele orou, os olhos do moço se abriu. Eu ia falar dessa passagem que o pastor leu hoje, que a terra eu dei, os céus eu dei ao Senhor, e a terra eu dei aos filhos dos homens. Muitos homens prosperam, o carro quebra, ele vai lá e arruma. Tem uma dívida, ele vai lá e paga. Tem algum problema, ele vai lá e consegue. Mas tem problemas que só aquele que está no céu consegue resolver. Tem problema que o dinheiro não compra, que o dinheiro não paga. É igual a nossa saúde. A gente fala muito aí, vê muito aí, muitas dificuldades, pessoas falecendo, chegou o seu tempo e tudo. Mas se a gente crer, se a gente buscar, Deus cura. Enquanto a pessoa está respirando, enquanto tem um único aparelho ligado, Deus tem o poder de entrar naquele lugar e curar. Mas é através do quê? Da oração. Em Atos fala que a igreja prosperava na comunhão, no partir do pão e na oração. Então a gente não consegue chegar em lugar nenhum sem oração. E Eliseu demonstrou nessa passagem especialmente isso. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Eliseu orou de novo e falou: meu Deus, fere a todos esses soldados de cegueira. Primeiro ele orou para abrir o olho do moço, para ver os carros e cavalos de fogo. Depois Eliseu orou para cegar o inimigo, para cegar todos aqueles guerreiros. Isso daqui também é muito importante na nossa vida. A nossa oração vai cegar o inimigo de nossas almas. A nossa oração faz o diabo ficar atordoado. Podemos ver que se juntarmos todos os teólogos da igreja, todos os discípulos que Jesus teve, se juntarmos todos aqueles povos que já marcharam para Deus, nem todos juntos têm o conhecimento que o diabo tem. Mas o diabo ele não pratica.
Então, se ele não pratica, ele é algo ruim. E se ele não pratica, logo ele não tem autoridade sobre nós. E nós temos sobre ele, através da doutrina da igreja e através da oração. Cristo nos mostrou isso. Não se consegue expulsar demônio sem jejum e sem oração. E vemos aqui mais uma vez que Eliseu, destemido, pediu para cegar. E a Bíblia fala que eles foram cegados, desceu sobre eles a cegueira. E olha como que é bonito esta passagem, neste momento. Ele ora, enquanto ele ora, Deus está recebendo a oração, e cai sobre eles uma grande cegueira. E eu pergunto para a igreja hoje, nessa passagem, como está a sua oração? Como está a oração da gente lá em casa? Né? Não adianta a gente ir lá pedir vitória, pedir prosperidade, pedir, independente do que a gente for pedir, se a gente não se manter posicionado através do poder da oração. E aqui nessa passagem, Deus cegou os inimigos de Eliseu. No versículo 19, Eliseu diz: o homem a quem vocês querem atacar, falando as minhas palavras, não está aqui, está lá em Samaria. Os filhos tinham que atacar o rei de Israel. E Eliseu fala: não se preocupa não, que eu vou levar vocês lá, né? E vemos que o perseguido já não é mais perseguido pelo poder da oração. Agora é ele que comanda a parada toda. Agora é ele que comanda o que está acontecendo. Vocês vêm a mim me afrontar, vocês vinham a mim me buscar, mas agora é eu que vou levar vocês lá. E Eliseu parte com todos aqueles homens cegos. Eles foram caminhando cegos. Eu não sei como que eles foram, se eles foram um segurando na mão do outro, se eles foram, não sei, mas sei que eles foram. E Eliseu conduz eles até Samaria. E eles chegam até Samaria, no versículo 20. E mais uma vez, Eliseu ora a Deus. Só que dessa vez ele ora a Deus com as seguintes palavras: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. É como se Eliseu falasse: Senhor, abra os olhos desses guerreiros, para que eles possam se tornar a ver. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Todos aqueles guerreiros que vieram contra Eliseu, eles queriam um rei de Israel. Eliseu ora, eles são cegados, e então Eliseu os conduz até Samaria. Quando chega em Samaria, Eliseu ora novamente para que eles tomassem a visão, e eles tomou. E no versículo 21 fala que quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: vamos feri-los. E feri-los-ei, meu pai. E no versículo 22, Elias repreende o rei de Israel. Somente uma pessoa modificada por oração, por jejum, por conduta dentro de igreja, tem essa mesma decisão de Elias. Ele não permitiu que ferissem os seus inimigos. E Elias instrui o rei de Israel: não ferirás os que tomastes prisioneiros. É como se Eliseu falasse assim: nós vamos ferir esse povo. Eles têm armas, têm carros, têm cavalo, têm lança, têm escudo, mas nós temos carros e cavalos de fogo. Entendeu? Nós temos algo que eles jamais podem ter, que é o discernimento da palavra, que é o fogo descido do céu. Mas Eliseu, ele não ousou usar os carros e cavalos de fogo. Ele usou o poder da oração. A oração, ela tem o poder de mudar a trajetória das coisas. E Eliseu, ele não se corrompeu com aquela situação. Sempre deu o seu melhor. Ofereça tudo o que você tem de melhor. Quando vir com o mal para perto de você, quando vierem te repreender com o mal, ofereça o bem. Aleluia. Assim como esse servo de Deus ofereceu. E no versículo 23 fala aqui: e apresentou-lhes um grande banquete,
e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Deus sempre nos dará estratégia para vencer o mal, mas tudo diante da oração. Não conseguimos nada sem oração. Somente a oração faz cair cegueira espiritual como a do moço. O moço não conseguia ver os carros e cavalos de fogo, ele se desesperou. Mas através da oração, Deus permitiu para ele ver todos aqueles seres espirituais protegendo eles do mal. Somente a oração confunde os nossos inimigos. Somente a oração nos dá autoridade sobre os inimigos, sobre os demônios, sobre as coisas que não estão ao nosso controle. Quando tudo sair do nosso controle, é o nosso joelho que faz a virada de chave. É o nosso joelho que faz a virada de situação. E assim como Eliseu, olha que bonito, ele soltou o arado carnal, mas ele assumiu o arado espiritual. Para você ver, ele abandonou as coisas terrenas para seguir coisas boas, coisas de Deus. Porque se a gente for ver bem, a Bíblia fala que ele estava arando com 12 juntas de bois. Eram 24 bois na terra. Só quem tinha um grande número de bois e quem tinha terra naquela época era considerado abastadamente bem de vida. Só que aquilo para ele não era nada. Ele decidiu seguir os caminhos do Senhor. E vemos a grande trajetória de Eliseu na Bíblia. Foi um servo temente a Deus, se edificando cada vez mais. Somente um servo temente de coração, puro de alma, oferece pão e oferece água para aqueles que vêm fazer o mal. Toda vez que alguém vir fazer mal para você, toda vez que alguém vir afrontar você, ofereça o que você tem de melhor. Porque mesmo que muitos não vejam, mesmo que estejam oculto aos olhos de muitos, os anjos aqui, pode ter certeza que tem muitos anjos aqui. Assim como lá fora tem muitos demônios, né? Mas é essa cegueira espiritual que nos impede de ver. Foram as orações que mudaram e modificaram aquela história. Eliseu podia morrer. O rei queria Eliseu, queria que buscasse Eliseu. E ele se manteve firme de oração. Muitas das vezes, Deus ele toma caminhos diferentes. Assim como João. João ele foi conduzido até Pátimos para Deus apresentar coisas jamais vistas aos olhos humanos. Mas foi lá em Pátimos. Muitas das vezes Deus te leva no Querite, assim como ele levou Elias, para te mostrar que ele é um Deus de providência na nossa vida. Muitas das vezes ele te aguarda no poço, assim como ele aguardou aquela mulher samaritana que passou correndo pelas ruas de Samaria com um cântaro na mão, exaltando o nome de Jesus. Deus compreende as nossas dores, assim como ele compreendeu daquela samaritana na beira do poço. Deus que ordenou a Isaac plantar em terra seca. Planta aí, que é aí que eu vou te fazer florescer. Isaac foi temente, colheu muito naquela terra, mas ele teve fé. Naquela terra seca ele plantou. Quando Deus te mandar plantar em terra seca, planta, que você vai prosperar. Jesus que mandou, né? Deus que mandou aquele profeta descer até a casa do pai de Davi. E para você ver como Deus pode te buscar no meio do pasto, lá naquele lugarzinho que ninguém te encanta, para te coroar rei, para mudar a sua situação. Muitas das vezes, assim como ele cegou Paulo no caminho de Damasco, somente para mostrar coisas inefáveis, cujo aos homens não é lícito ouvir. Deus te coloca em meio a ossos secos, para te mostrar que ele é o dono da vida. Ele te mostra carros e cavalos de fogo em meio ao monte, para te mostrar que ele é o Deus que te guarda. Te busca às margens do rio Quebar, aquele homem que era boiadeiro, plantador de sicômoro, e Deus fala: você não, agora você não é mais boiadeiro, plantador de sicômoro, não, agora você é profeta de Israel. Levanta aquele homem, ressuscita morto no quarto dia. Olha como que Deus é bonito. Ele te levanta
de prisioneiro passa a ser governador, assim como José faz andar sobre as águas para te mostrar que ele está no controle de tudo, assim como foi com Pedro naquela grande tempestade. Ele faz a órfã virar rainha da Pérsia, assim como foi com Esther naquele reinado. Te faz pequeno para te mostrar que gigante não vence os escolhidos de Deus. Então dê graças ao nosso Deus. Não vivemos sem Ele. Para o surdo Ele é o ouvir, para o cego Ele é o enxergar, para o leproso Ele é a cura, o paralítico Ele é o andar, mas tudo debaixo da oração de Deus. Perseverem nas suas orações, Deus as ouve, assim como todas essas passagens Ele sempre ouviu. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. As suas orações estão sendo colhidas. Seja como Eliseu, direcionado pelo poder da oração, assim como Jó clamou muito na passagem de Jó, se a gente vê, e Deus o respondeu, enviou resposta para ele. Assim como Ana chorou pelo seu filho no templo, a sua oração foi ouvida. A passagem fala desse jeito. Assim como Raquel orou para que o Senhor retirasse a sua esterilidade, porque ela não podia ter filhos, e Deus concedeu, Ele ouviu a oração daquela mulher. Assim como Abraão pediu o direcionamento de Deus, Deus sempre o ouviu. Assim como Sara, esposa de Abraão, estéril, clamou, nasceu Isaque. Assim como Isaque, marido de Rebeca, estéril, clamou, nasceu Jacó. Assim como Pitã, da tribo de Manoá, clamou, nasceu Sansão. Assim como Isabel, esposa de Zacarias, a Bíblia fala que Zacarias ele entrou no templo e o anjo fala: a sua oração foi ouvida. Só que não é só isso. Esses dias eu estava caminhando sobre essa passagem e no início da passagem fala que Zacarias e sua mulher, ela era estéril, porém eles eram servos tementes aos mandamentos e à doutrina do Senhor. Não é só ser abençoado, tem que seguir os caminhos de Deus. Ana era estéril, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Então Deus age em meio às causas impossíveis. E em Lucas 10, 19 fala as seguintes palavras: assim como Eliseu, ele foi autoritário nessa passagem, vencendo aqueles homens. Isso foi uma vitória, mas ele teve autoridade, assim como Lucas diz: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ou seja, temos a autoridade de Deus. E nunca se esqueça que a sua oração ela sempre está sendo ouvida por Deus. Sempre está guardando os teus caminhos, sempre guardando a sua vida, a sua família. Nunca se esqueça, na hora do almoço, quando você acorda, quando você vai dormir, quando você acordar na madrugada para ir no banheiro, se você puder fazer aquele minutinho de oração, nunca se esqueça, porque ao nosso redor existem coisas que os nossos olhos não veem, mas são coisas direcionadas diretamente por Deus para nos livrar do mal. Amém? Nunca se esqueça como está a sua oração. Eu agradeço a minha oportunidade.